Bom sábado, igreja. Eu estou aqui de novo. Não estou enjoando da minha cara já. Bem, o Edivaldo fez o convite para pregar hoje. E não sabia que geralmente eu gosto de bastante tempo. Se for me convidar para pregar, me convida com as 2, 3 semanas que eu gosto de bastante tempo. O Edivaldo falou, não, tem que ser agora, porque você agora é ser ancião. Então, se surgir um negócio na hora, tem que... Então, ele ainda foi misericordioso, que ele me deu aí uns diazinhos a mais do que na hora. E fui procurar o que falar. Então, a lição fala sobre mordomia. O boletim é mordomia. E eu vou falar de mordomia também. Eu espero que não seja muito redundante. E que os irmãos também não estejam fartos do assunto. Mas eu acho que é algo muito mal compreendido. Mordomia. Até pelo nome, né? Mordomia. Que muito pelo contrário do que se parece, não é ficar numa boa, sentadinho, numa rede, né, tomando água de coco, igual aquele negócio, né, tem um coqueiro de um lado, um coqueiro do outro, uma rede, a pessoa se deita de frente para o mar e tomando uma água de coco, e a gente fala, esse aí está na mordomia. Mas mordomia, muito pelo contrário, mordomia é servir alguém. E agora vamos entender por que se chama mordomia, então. Porque a gente vai pegar alguns exemplos da Bíblia, né, do porquê desse mordomia, que vem de mordomo. Né? E o que é um mordomo? Né? Que é uma coisa que no Brasil não se vê. Até comentei na classe da escola sabatina que eu não conheço nenhum mordomo. Eu nunca ouvi falar, conversei com alguém, encontrei com alguém no trem e falou, tudo bem, você faz o quê? Eu, sei lá, sou metalúrgico, e você? Eu sou mordomo. Eu nunca encontrei alguém para falar que a minha profissão é mordomo. No Brasil é bem popular, né? O mordomo é o quê? É aquela pessoa que toma conta da casa. Esse é o papel do mordomo. Tem uma casa, geralmente tem que ser uma casa bem grande, tem que ser praticamente uma mansão, tem muitos funcionários. Aí tem motorista, aí tem a empregada doméstica, tem o cozinheiro, tem a arrumadeira e etc. Né? Tem o jardineiro, tá vendo? A Agda entende de mansão mais do que eu. Mas o que o mordomo faz? Ele organiza tudo. Fala assim, ó, jardineiro, você amola as suas tesouras. Cozinheiro, hoje o menu é esse. O motorista, você tem que pegar o patrão hora X. O mordomo ele faz isso, ele gerencia tudo. Ele vê o que está faltando na despensa. Tá, é isso, tem que comprar. Pega o dinheiro com o patrão, ou compra ou manda alguém comprar. O mordomo ele administra a casa. Esse é o papel do mordomo. E agora a gente vai ver aqui na Bíblia 2 exemplos de mordomos. Um fiel e o outro infiel. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis 39, a partir do versículo 1, versículo 1. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e passou tudo às mãos do que tinha. Desde o que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Vamos parar por aqui. Vou fazer uma breve oração. Senhor, acabamos de ler aqui uns exemplos na Bíblia e nós iremos buscá-la mais para pegar mais exemplos e mais passagens e mensagens que o Senhor deixou para nós, ó Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. E, por favor,
me usa, me ajude a passar uma mensagem que eu tenho certeza que não tenho capacidade, mas que através do Espírito Santo ela pode encontrar lugar no coração das pessoas, ó Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então está aqui, mordomo, que cuida da casa. No caso aqui, o José, né, ele mexia em quase tudo. O Potifar não se preocupava com nada. Só a comida que Potifar comia, José não encostava. Até também acho que ele não se importava muito, porque ele não queria ser cozinheiro, então ele não se importava com isso. Mas José tomava conta de tudo. E ele era um mordomo fiel. Por quê? Ele zelava pelas coisas do seu senhor. Então ele passou tanta confiança para Potifar que ele não se preocupava. É como se você fosse dono de uma empresa e você passasse uma função para um funcionário e ficasse tranquilo. Você não, fulano vai fazer tal coisa, então eu estou tranquilo, porque fulano é responsável. Ou aqui na igreja mesmo. Assim, pedir para fulano fazer tal coisa. Então eu estou bem. Por quê? Porque eu sei que ele vai fazer. E Potifar entregou tudo na mão de José. Por quê? Porque ele era fiel. E coitado de José. Coitado não, porque isso foi usado para que José ascendesse. Mas o único teste que veio para provar ele, a fidelidade, foi o que levou ele para a prisão, que foi a mulher de Potifar. Tanto que, quando a mulher de Potifar fala para ele, né, se deitar com ela, ele fala, não, jamais farei isso. Meu senhor confiou tudo em minhas mãos, só a ti me vetou. Então, a fidelidade. Né? E foi justamente essa fidelidade que levou José a ser governador do Egito mais tarde. Agora vamos para Isaías, no capítulo 22, que agora a gente vai ver um mordomo infiel. Isaías 22. Isaías vem depois de Cânticos, eu acho, isso. Isaías capítulo 22. Vai falar a história do mordomo que se chamava Sebna. 22, o versículo 15. É isso mesmo? É. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim, eu estou lendo 23. Isso mesmo, por isso que eu estava achando estranho. Então, Isaías 22, versículo 15, diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda vai ter com o administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, que é que tens aqui? Ou, a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto, uma sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó, tu, vergonha da casa do Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e será derribado da tua posição. Esse é o resultado de um mordomo infiel. Sebna, ele era mordomo, muito provavelmente do rei Ezequias. Essa posição ali equivalia quase como se fosse um governador. Né? Como foi José, depois que saiu da casa de Potifar. Então, ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha que aconselhar o rei, tinha que tomar conta do palácio. Mas a preocupação dele era uma sepultura luxuosa. Né? Porque naquela época as pessoas se importavam com isso, porque elas passavam pela sepultura, e as sepulturas caras e luxuosas, né? As pessoas passavam e comentavam, aqui está fulano de tal, ele foi sepultado aqui. Essas sepulturas eram caras, né? Elas eram talhadas numa rocha, às vezes pegavam uma pedra grande numa rocha, eles abriam a pedra e faziam bem bonito ali. Só que
em vez de dar primazia, né, prioridade aos assuntos do reino, Sebna está procurando deixar bonito o lugar que ele ia passar depois da morte. E Deus manda Isaías falar isso para Sebna. E fala que nem uma sepultura convencional ele vai ter, né? Nem uma sepultura, sabe, pobrezinha em Israel, convencional ele vai ter. Falou que ele vai ser arremessado para longe. Falou que vai como uma bola. É como se você pegasse uma bola e desse uma bica e ela fosse para bem longe e nunca mais ninguém achasse isso. Era o destino dele. E às vezes a gente se esquece que nós também somos mordomos, que é esse o sentido da mordomia. Nós fomos encarregados de cuidar das coisas de Deus, né? Então sabemos que o mordomo administra os bens do seu senhor. E eu pergunto para vocês, igreja, eu pergunto para mim também, quem é o nosso Senhor? Quem, igreja? Estão tímidos. Quem é o nosso Senhor, igreja? Deus. E quais são os bens de Deus? Tudo. Tudo é dele. Então quer dizer que eu vou administrar tudo? Não, tudo que ele te confiar. Porque quantas pessoas deve ter aqui nessa igreja? Umas 100 hoje? Está bem cheia a igreja. Então tem mais ou menos 100 mordomos aqui. Então cada um recebeu uma coisa de Deus que ele confiou na sua mão. Falou assim, ó, filho, você vai cuidar disso aqui para mim. E como estamos sendo como mordomo? Então, existem 3 coisas que assim fica bem mais claro na mente que a gente deve administrar como mordomo. Primeiro, a mordomia dos bens, dinheiro, que é o que a gente lembra quando fala de mordomia. Primeira coisa, a semana de mordomia, a pessoa já pensa dinheiro, é o que vem na cabeça. Também é dinheiro, mas não é só dinheiro. Mas é uma coisa interessante a se pensar, porque vai estar trabalhando bastante isso na lição dessa semana, trabalhou materialismo. A gente dá muito valor às posses, muito valor ao que a gente tem. O que eu tenho equivale ao que eu sou. Então eu me apego a isso. Eu dou mais importância aos bens, ao dinheiro, do que a Deus. E a gente se esquece que a gente pensa assim, ó, às vezes, algumas pessoas podem pensar assim, ó, 10% eu devolvo de dízimo, que é o que Deus pede. Dou a minha oferta. Não sei se depende do mês, se você tem um pacto com Deus, mas você vai lá e dá a sua oferta também, além do dízimo. E você pensa, o que sobrou é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Esse pensamento não está certo, irmãos. Esse pensamento é errado. Por quê? Tudo é de Deus. Os 10% é de Deus, a oferta é de Deus, o que sobrou é de Deus também. Não estou dizendo que você tem que dar tudo para a igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus confiou para você administrar. Como é que você está administrando o restante? Está gastando? Esbanjando? Não pode. Porque o que sobra também é para ajudar os pobres. Quando a Asa vem pedir alimento aqui na frente, a gente fala, de novo? Outra vez? Quando o Edivaldo vem fazer apelo aqui, porque o ideal seria que o Edivaldo... Eu queria sonhar um dia que o Edivaldo falasse assim, irmãos, parem de trazer, já se encheu, temos mais do que suficiente. Assim quando Salomão pediu, assim quando Moisés pediu, tragam ofertas para a gente construir o templo. E chegou uma hora que ele falou, tem muito, está sobrando. Mas não. Por que o Edivaldo vem aqui fazer apelo? Você acha que o Edivaldo gosta de vir pedir dinheiro aqui? Ele não gosta. Ele pede porque a igreja precisa. Se a gente não fizer apelo, a gente esquece. Aí fala, está parecendo pentecostal, universal. Não, não é. Não é isso. A gente pede porque a gente quer ver a casa de Deus bonita. Por mais que a gente saiba que quando ele voltar, ele vai tacar fogo em tudo, até que ele volte, a gente quer fazer o melhor para ele. Então a gente pede aqui, a gente clama aqui, para ver se a gente consegue alguma coisa fazendo a mais, fazendo um apelo.
Porque o que a gente queria é fazer um apelo. Parem de trazer. Já tem demais. Essa seria a nossa vontade. Mas não é a nossa realidade. Imagine só, irmãos. A gente fica pensando, é meu, eu trabalhei. Esse dinheiro é meu, eu conquistei. Deus me deu o quê? Eu que sei. 5 horas da manhã, 4h30 que eu levanto para ir trabalhar. Chego cansado, tenho que ouvir desaforo do patrão, pegar o trem lotado. Esse dinheiro eu conquistei. Com o meu suor, com o meu esforço. Imagine se Deus privasse o oxigênio de você por 5 minutos. E aí? Vai trabalhar como? Vai se esforçar como? Se não fosse Deus, irmãos, a gente não teria nada. Então, vamos ser fiéis. Vamos pensar, né? Ore para Deus. Eu vou no supermercado, ora para Deus, fala, Senhor, me ajuda. Compra do mês, o que seja, um sapato, uma bolsa, uma gravata, um terno, não sei. Ora para Deus, Senhor, eu preciso de um sapato, eu preciso de uma gravata. Me ajuda a achar uma gravata bonita, um sapato bonito, que dure, que seja de uma boa qualidade e num preço que eu possa pagar. A gente faz isso? Senhor, eu estou indo fazer compra. Que os meus olhos não sejam maior que o meu estômago e nem que o meu bolso. Se a gente fizesse isso, quanto dinheiro não ia sobrar? Aí às vezes a gente não consegue, sei lá, ajuntar o dinheiro para fazer uma viagem, a gente não consegue ajuntar um dinheiro para trocar de carro. Não sei qual que é o seu desejo, qual que é o seu sonho. Mas eu sei que se você colocar Deus para administrar o seu dinheiro junto com você, vai dar certo, vai prosperar. Mordomia é colocar na mão de... É interessante, Deus dá o dinheiro para que você administre, mas Ele quer que você peça para que Ele te ajude a fazer isso. Ele não quer que você faça isso sozinho. Vamos pensar nisso. E o tempo, irmãos? De quem que é o tempo? É de Deus também. E o que a gente faz com o nosso tempo? A gente desperdiça, a gente gasta e esbanja o tempo. Deus pediu um dia na semana. O sábado. E será que como está lá em Isaías 58, a gente está falando assim, que é o deleitoso dia do Senhor, que eu descanso, no qual eu busco a Ele, no qual eu medito. Eu sou adventista do sétimo dia, ou adventista no sétimo dia, porque às vezes a gente é uma pessoa na semana, fala assim, Deus pediu o sábado, certo? Então na semana eu sou uma pessoa, no sábado eu viro crente, visto a roupa de crente, coloco a Bíblia de crente embaixo do braço. O Márcio me ajudou muito, que eu tinha até esquecido desses slides aí. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu tinha esquecido dos slides. Mas aí eu venho no sábado e eu sou adventista no sétimo dia. Eu não espero a volta de Cristo, porque adventista é isso, esperando o advento de Cristo. E os outros dias, eu estou esperando o quê? A morte da bezerra? Meu bolso encher de dinheiro? O que eu espero nos outros dias? Quão seria útil se a gente... Porque a gente fala assim, eu vou gastar um tempo lendo a Bíblia, gastar um tempo estudando. Não, você vai investir tempo lendo a Bíblia. Você vai investir tempo estudando. Tem uma frase muito bacana, e deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu até marquei aqui, que eu acho que se a gente fizesse isso, porque o mal desse tempo é as redes sociais. E a gente perde muito tempo nisso. Às vezes a gente não consegue ficar um dia sem olhar o Facebook. Um dia sem dar um view no WhatsApp. Quando dá aquele assovio lá, a gente já vai correndo ver o celular. Será que a gente vai com esse mesmo entusiasmo para a Bíblia? Eu acho que não. Eu tinha achado a frase e já perdi. Aqui. Abramos a Bíblia antes do Facebook. Oremos antes de abrir o WhatsApp. Olhe para a cruz antes de olhar para o Instagram. Leia primeiro a Bíblia e depois o Twitter. A gente corre, irmão. A gente trabalha muito em excesso. A gente tem compromisso na semana. A gente faz isso, a gente faz aquilo e não sobra tempo para Deus.
A gente tem que separar um tempo para Deus. E a gente fazendo isso, a gente vai estar beneficiando a nós mesmos. Então, mordomia é tempo de qualidade com Deus. Não é pegar, falar assim, lá na lição da escola sabatina tem lá o ano bíblico, né? Não é pegar para ler 11h30, que seu olho já está fechando. Aí você vai lá, lê 3 capítulos, em Gênesis os capítulos não são tão grandes, então em 15 minutos você lê 3 capítulos da Bíblia, e aí você já, no outro dia, não lembra nem que leu. Se você não marcar, você fala, eu parei aonde aqui? Não lembra. Por quê? Não lembra do que leu. Tempo de qualidade com Deus, de preferência nas primeiras horas. Orar, a oração tem um poder que a gente não conhece porque a gente não experimenta. Eu digo por mim. Eu batalho para estar em oração e eu peço para Deus, Deus, me dê vontade de orar, porque eu não tenho vontade de orar, muitas vezes. E eu parei de me enganar, que antigamente eu seguia o script. Eu ajoelhava, aí no livro do pastor Bullion, Conhecer Jesus é Tudo, não que ele mande seguir aquilo, ele dá um conselho, ele fala assim, para você começar a orar, tem um modelinho a se seguir, não que você tenha que fazer assim, ele fala assim, você primeiro faz a adoração, né, glorifica o nome de Deus, depois você agradece, depois você pede perdão por seus pecados, e depois você faz pedidos, intercede por a sua vida e por amigos. É um padrão que é interessante, só que chegou num momento que eu estava no automático. Por quê? Eu não estava investindo tempo em oração, mas eu passei a ser sincero com Deus. Eu falei, Deus, eu não estou com vontade de orar. Eu não sinto vontade. Por quê? Me ajuda. E nesse dia eu fiquei 25 minutos de joelho. Não que tempo conte alguma coisa. Não porque eu orei mais aquele dia. Não. Às vezes você pode orar de pé, dentro do metrô, durante 35 segundos. E você sente a paz de Deus no seu coração. Mas naquele dia eu fui sincero com Deus. Eu falei, o senhor não é meu amigo? Então eu vou contar para o senhor o que eu sinto de verdade. E eu falei com ele. Vamos dar tempo de qualidade para Deus. Não vamos dar migalhas. Deus não é mendigo. Ele não quer migalhas. Ele quer sinceridade de coração. De quem é o seu corpo? Mordomia do corpo. Quem te criou? Com tanto carinho. Deus fez a gente com as próprias mãos. Você imaginou o carinho que Deus fez você? Porque os outros, ele falou... Pode passar o próximo slide? Vocês já vão entender esse sanduíche bem grande. Deus, ele fez... Tudo ele falou assim, ó. Haja aves. Haja animais terrestres. Mas o ser humano não. Ele pegou o ser humano e ele fez detalhe por detalhe. Que amor, que carinho, que atenção com o ser humano. E o que eu faço com o meu corpo? Isso aqui? Eu sou guloso, irmãos. Essa pregação fala comigo de uma maneira, porque todos os meus defeitos estão aqui. Fico até com vergonha de pregar, porque eu falo assim, como que eu prego um negócio que eu estou aprendendo ainda? Mas eu quero aprender junto com os irmãos, e eu vou dividir com vocês por causa disso. Porque eu sou guloso demais, eu como em excesso. E eu preciso, e eu oro para Deus. Nas últimas semanas, eu estou dando uma melhora, não é, amor? Eu estou comendo menos, não é verdade? Eu estou sendo razoável. Eu comprava um pote de sorvete, eu acabava com ele no dia. Já está indo para o segundo dia o pote de sorvete, né? Tá vendo? Eu estou segurando. Por quê? Porque eu preciso entender que o meu corpo pertence a Deus. O meu corpo não é meu. Vocês querem prova maior do que isso? Abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro.
1 Pedro, capítulo é o 1 também. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Todos acharam? Amém. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Jesus comprou você. Na verdade, ele te resgatou, como fala aqui. Por quê? Você já é propriedade dele. Foi ele que te criou, ele que te moldou, ele que te escolheu. Nessa mesma carta de Pedro, lá no 2,9, ele fala: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. Ele escolheu você. Mas o pecado e o nosso prazer em cometer pecado e a nossa tendência pecaminosa nos levou para longe de Deus. E ele veio e nos resgatou. É como se você tem um celular. Eu vi um negócio muito engraçado no Facebook. Assim, as pessoas postam algumas coisas que eles acham no Facebook engraçado, né? E tava assim, ó, o cara roubou uns celulares naquela virada paulista, que vira a noite inteira tendo um monte de coisas. E aí tem muita gente que vai lá para roubar, né? E o cara roubou um monte de celular. Ele tirou foto da mesa de celular e falou assim, ó: vendo celular, R$50. Se for seu, tem desconto. E se você parar para meditar? Obrigado. Foi o que Cristo fez. A gente já era dele. Nós já éramos propriedade de Cristo. E Satanás tentou roubar a gente. E ele consegue roubar muitos. Ele veio aqui e resgatou o que já era dele. E é por isso que a gente não pode fazer o que a gente quer com o nosso corpo. Você tem bebido a quantidade ideal de água que o seu corpo necessita? Dizem aí que é por volta de 6 a 8 copos de água. Tem pessoas que falam que é 35 ml por quilo. Mas você procurou pelo menos saber disso? Seu corpo precisa de água. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa se alimentar corretamente. Deixar de ser glutão como eu sou glutão. Eu preciso vencer isso. Eu preciso de força de Deus, porque eu não consigo. Você pratica a temperança? Não só deixar de comer em excesso, ou as coisas que estão lá em Levíticos 11 e as demais orientações que Deus passa, mas ter domínio próprio de tudo. Ellen White fala, eu não lembro o livro, que os glutões não... Sabe por que os glutões não vão para o reino de Deus? Porque uma pessoa que não consegue dominar o apetite não consegue dominar a si mesma. Não consegue vencer os pecados. Se você não consegue dominar aquilo que você come, como que você vai conseguir dominar todo o resto? E isso fala muito forte a mim. Eu espero que fale a igreja também, porque isso é terrível. Abram agora em Gálatas, voltem um pouquinho. Gálatas no capítulo 5. Gálatas 5. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Imagina perder o reino de Deus por ser glutão.
eu não quero isso para mim. Eu quero mudar. Então a gente precisa encontrar forças em Deus. E o primeiro passo é entregar corpo e alma em oferta a Cristo, a Deus. Fala assim: Deus, hoje, neste sábado, a oferta sou eu. Eu quero me entregar para Ti. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Porque eu não sei administrar. Eu sou um mau mordomo. Admita para si mesmo. Admita para Deus e peça ajuda. E Ele vai te ajudar. E eu quero pegar histórias aqui de pessoas que fizeram isso. Eu vou pegar a história de Jesus, porque Jesus também foi mordomo enquanto esteve nessa terra. Jesus, desde o começo, houve muita renúncia do eu. Ele abdicou de tudo. Não só ele, como Maria, como José, pastores, magos. Essa história é impressionante. Desde o começo, Maria, ela já estava com um compromisso feito com José. E quando um anjo apareceu para ela, falando: você está grávida do Espírito Santo, ela não perguntou se José ia compreender. Ela não argumentou com ele, porque ela corria um risco de ser apedrejada. Por quê? Você acha que esse papo ia colar? É filho do Espírito Santo? Falando sinceramente, pensa, se a tua esposa, você está noivo, vocês nunca tiveram relações, e ela fala para você: eu estou grávida do Espírito Santo, isso nunca foi dito antes. Você acha que foi fácil para ela aceitar isso? Você acha que foi fácil para José entender isso? Não tinha, isso nunca tinha acontecido antes. Ela corria risco de ser apedrejada, ainda mais numa sociedade machista do jeito que era. E ela falou: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Foi o que ela disse para o anjo. Ela se doou. Mesma coisa José. José, primeiramente, ele ia abandonar Maria para que se entendesse como se ele tivesse engravidado ela e ido embora, para que ela não fosse apedrejada. Isso já mostra amor, E ele renunciou tudo também por Cristo. Por quê? Ele largou as coisinhas dele, a carpintaria dele era em Nazaré, não era no Egito, para onde ele teve que fugir. Se o Senhor, irmão, Deus pede para você, larga tudo. Você tem uma empresa aqui em São Paulo e está indo bem. Você não está rico, mas é dali que você tira o seu sustento. Deus fala: vai para Pindamonhangaba, onde você não conhece ninguém, onde você não tem a sua oficina, os seus materiais estão tudo lá. E aí? Ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou. Obedeceu a voz do anjo. Humanamente falando, Cristo nascer em Belém, na Judéia, era praticamente impossível. Belém fica a 145 quilômetros de Nazaré. Está até aqui, olha só a distância. Não sei se dá para enxergar bem, mas está ali na Galileia, ali em cima, onde está ali em cima a Galileia, ali está a cidade de Nazaré, onde o Márcio está mostrando ali. Eles tinham que descer todo esse caminhozinho aí, até Belém, que era depois de Jerusalém. E assim, até parece bonito assim, se fosse uma estradinha reta dessa maneira assim, ia ser uma maravilha. Mas não, é curva, subida, descida. E Maria estava no 9º mês, quer dizer, se não estava no 9º mês, estava para entrar no 9º mês de gestação. Qual era o correto? Vai viajar? Deixa a mulher em casa. Por quê? Naquela época estava tendo um recenseamento. O que era isso? Uma contagem, Tinha que contar os homens. Esse recenseamento era feito na cidade natal. Por exemplo, de onde que você nasceu, Edivaldo? Qual que é o nome da cidade lá? Como? Agrestina, Pernambuco? Então o Edivaldo teria que ir até o Pernambuco falar assim, Edivaldo, presente. Aí o cara não estava lá e o Edivaldo ia embora. Era essa a contagem que ia ser feita. E 145 quilômetros, a distância é mais ou menos daqui até uma cidade de Sumaré. Os aventureiros fizeram um aventuri lá. Então, é muito longe. E uma mulher de 9 meses, grávida, ela não deveria fazer essa caminhada. E só que a profecia bíblica dizia que tinha que nascer lá, em Belém. E assim foi. Por quê? José não ia deixar Maria
sozinha. Ele falou, Deus confiou esse filho a mim, o filho de Deus. Ele falou, eu vou tomar conta dele. E eles andaram 145 quilômetros. E mulher grávida tem que ir no banheiro toda hora. E mulher grávida sente enjoo. E mulher grávida sente desejo. E a Bíblia não fala de nenhuma reclamação. E a Bíblia não fala de nada. Eles só obedeceram e foram fiéis a Deus. Isso é maravilhoso. E também tem uma outra coisa. Passa o próximo, por favor. Isso aqui é uma casa do Templo de Israel. E olha só como que é interessante. Foi provavelmente numa casa como essa que Cristo nasceu. A gente fala numa estrebaria e acha que foi num lugar onde só tinha bicho ou num celeiro. Mas as casas dos judeus da época eram assim, ó. Você pode ver, ó. Ali em cima, tá vendo onde tem aquele rapaz ali? Já viu falar assim, ó, estava na eira levando trigo? A eira era parecido com isso aqui, ó. Ele colocava o trigo ali e malhava o trigo ali em cima. Era isso. Ali onde está aquele, mais um pouquinho para cima, isso aí, era onde o povo comia e dormia. Por quê? Era muito calor. Então, geralmente, eles dormiam para o lado de fora. Então, ali era mais ou menos esse local. Ali para baixo um pouquinho, isso. Ali tinha um quarto de hóspede e onde as mulheres faziam alguns trabalhos também. Elas teciam, né? E aqui é a estrebaria. Ficava dentro da casa. Então, algumas pessoas, nessas épocas, eles alugavam aquele cômodozinho ali. Então, provavelmente, José e Maria andaram por várias casas para ver se aquele cômodo estava vago. E eles não acharam. E tiveram que ficar nessa parte aqui, ó, junto com os animais. Imagina o cheiro. E o teu Salvador, o dono de tudo, nasceu aqui. Pode passar o próximo. Aí, ó, mais um exemplo da casa aí, ó, como que era por dentro, tá vendo, ó? Para ter uma noção de como que era naquela época. Pode passar mais um. Esse aqui, ó, isso aí são escavações. Lá em Israel, eles acharam isso aí estava tudo coberto, eles foram tirando e acharam lá. Isso aí é mais ou menos como que era. Tá vendo que é parecido? A estrebaria fica aqui um pouco para o lado, aqui tem um quarto de hóspede, lá em cima é onde o pessoal dormia. Então, é mais ou menos assim. E foi assim que Cristo nasceu. Pode passar o próximo. E uma coisa interessante é o nome da cidade em que Cristo nasceu. Chama Belém. A Belém, ela é a cidade de Davi, como a gente pode ver em diversas passagens da Bíblia. E ela significa casa do pão. É Bethlehem, casa do pão. E é engraçado isso. Isso me lembra um negócio. Abra a Bíblia em João. Volta um pouquinho. Você está em Gálatas, vai até João. João 6. João capítulo 6. O primeiro versículo é o 35. Diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 48. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Faz sentido? Jesus, nada na vida de Jesus foi por acaso. Casa do pão. Não sei se tinha muito padeiro em Belém. Não sei, mas chama Casa do Pão. E Jesus, ele é o pão da vida. E para você ver, muitas pessoas aí se doando. Os magos vieram do Oriente. Esses homens não eram judeus. Eles eram gentios. Então, por tradição, eles não conheciam as profecias do Messias ungido, Cristo. Eles não conheciam essas profecias por passada de geração para geração. Por quê? Se o seu filho nasce na igreja, o que você faz com ele?
Você compra aquela Bíblia coloridinha, ele vai aprendendo. Você conta a história da Bíblia para ele. Você sai com ele na natureza, você fala assim, ó filho, coloca ele na árvore. Zaqueu ficou aqui. Você vai ensinando o seu filho. Mas esses homens, esses magos, eram gentios. Eles não tiveram essa oportunidade. E quando o anjo veio, apenas uns pastores e esses magos estavam aguardando o Messias. Somente uma nação inteira presa ao materialismo, presa no agora. E um grupo de gentios e um grupo de pastores que estavam no campo, eles estavam aguardando o Messias. Eles doaram a si mesmos. Imagina, eles provavelmente conheciam a profecia de Miqueias. Eles talvez conhecessem a profecia de Daniel das 70 semanas. E o povo escolhido de Deus não se importava. O tempo voa, irmãos. Meu Deus do céu, tem muita coisa para falar ainda. Depois do nascimento, como a gente já sabe, Jesus fugiu para o Egito, né? E depois do Egito, quando Herodes morreu, eles voltaram para Nazaré. E Nazaré também é interessante. Nazaré pode significar duas coisas, Nazir ou Nesser. Nazir significa separado, santo, diferenciado. Tem muito a ver com Nazireu. Não sei quantos já viram lá, mas em Israel tinha um voto de Nazireu. Sansão era Nazireu. O que o Nazireu fazia? Ele servia ao Senhor, não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo. E ele era separado. Ele era diferente do restante do povo. E Cristo, apesar de não ser Nazireu, ele era separado, ele era santo. Ele era diferente, ele tinha um propósito específico aqui nessa terra. E Nesser, que significa ramo ou renovo. Muito interessante isso, por quê? Abra a Bíblia de vocês em Mateus. Volta um pouquinho mais. Estava em João, Mateus. Mateus 2. Mateus 2, 23. Diz assim: E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu não vou falar isso porque seria muito difícil, mas que alguém me dissesse que profecia do Antigo Testamento diz que Jesus foi chamado de Nazareno. Sabe por quê? Nazaré não é citada no Antigo Testamento. Nenhuma vez. Pode procurar. Vai fazendo bíblico? Se você achar, você me avisa. Mas você não vai achar, porque não tem. E de onde foi que Mateus tirou essa profecia? Nazaré era uma cidade desprezada. Talvez, se Jesus não morasse lá, nem no Novo Testamento teríamos citações de Nazaré. Porque era uma cidade que ficava, como a gente viu no mapa, lá em cima, perto dos gentios, lá para o lado de Samaria. Então, tinha muita mistura, eles se casavam com os povos do lado ali. A Síria está um pouquinho aqui para o lado, entendeu? Os filisteus estão aqui para o lado esquerdo. Então, tinha muita mistura, eles faziam comércio com os gentios, eles casavam com os gentios. Então, tinha preconceito. Tanto que Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá em João 1,45 ele fala isso. Mas, de onde que ele tira isso? Isaías 1. Voltem aí, irmãos. Isaías 1. Isaías 11:1. Isso que é bom ter um sonoplasta atento aí. Isaías 1 está falando de outro assunto. Isaías no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Que é o que significa a palavra Nesser, né, do significado de Nazaré. Isso aqui é um renovo. Isso aqui era uma oliveira. Ela secou.
Tá vendo que lá para dentro tá meio seco? E algumas vezes, de dentro dessa oliveira que está seca, dentro desse tronco, nasce um renovo. Nasce um ramo novo, com vida. De dentro daquilo que estava morto. E ela brota e dá fruto. Israel estava morta espiritualmente. Seca, sem vida. E de dentro de Israel, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, nasce o renovo, Cristo Jesus. Nada na vida de Jesus foi por acaso. Sua cidade de nascimento, sua cidade de habitação, tudo faz sentido. Sabe, irmãos, Cristo deu tudo por nós. Tudo. E a gente tem a coragem de falar que a igreja adventista aqui, do Jardim dos Ipês, porque às vezes está precisando de algumas doações, está parecendo igreja pentecostal, parecendo igreja da prosperidade. Eu acho que a gente tem que meditar mais nisso, no que Cristo fez por nós, no sacrifício. O quão foi difícil. Se Cristo ele colocou em xeque a vida eterna dele. Se Cristo cometesse um pecado sequer, ainda que fosse em pensamento, ele estaria perdido e nós também. Ele não pensou na riqueza que ele ia perder. Ele não pensou na glória que ele deixaria de ter. Ele pensou em você, ele pensou em mim. E para ele valeria arriscar tudo. Tudo por causa de nós. E foi o que ele fez. Ele não se importou com o risco de perder a própria vida eterna. Ele se importou com a possibilidade de você aceitar o sacrifício dele e ter vida eterna junto com ele. Para finalizar, já estamos no final, eu vou comentar sobre o presente dos magos, que são ouro, incenso e mirra. O ouro, ele representa a divindade de Cristo. Quando você vê lá o propiciatório, que é a tampa da arca do concerto, que é dentro de onde ficava os 10 mandamentos e algumas outras coisas que eu não lembro agora, tinha uma tampa, chama propiciatório, e ela era feita de ouro puro. Quase tudo era de madeira revestida por ouro, mas a tampa do propiciatório era de ouro puro, porque ela representava a divindade de Cristo. E outro atributo de Cristo que ele não muda: o ouro, ele não enferruja. Você pode ver alguns documentários que quando as pessoas acham navios que afundaram e tem ouro dentro desse navio, tem poeira em cima dele, mas você passa a mão e ele está brilhando, bonito. O ouro não se altera com o tempo, o ouro não muda, assim como Deus não muda. E esse é o significado, a divindade de Cristo, é isso que significa o ouro. O incenso. Dentro do santuário tinha um altar de incenso. Volta aí para o altar. Isso. Esse altar de incenso era acendido constantemente e os levitas tinham que fazer a manutenção disso. E ele significa as orações. Isso significa que Deus é o único que recebe as nossas orações. Não há mediação. Cristo recebe diretamente as nossas petições e passa ao Pai e intercede ao Pai por nós. Podemos ler isso em Salmos 141, versículo 2. Por favor, voltem aí. Salmos 141, versículo 2. Diz assim: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A nossa oração é como incenso que acende ao Pai. Por isso, esse presente significa que Cristo é o nosso mediador. Ele recebe as nossas orações. E finalmente a mirra, que é o próximo, e é o mais interessante. A mirra, ela é essa planta aqui, ó. Ela tem essas florezinhas, e ela é daquele jeito ali, ó, cheia de espinho, tá vendo? E dela sai um unguento, um perfume.
E como que você faz para pegar esse perfume desse negócio espinhento aí? Você tem que esmagar, espremer. E aí, de dentro dela, sai o líquido, né? Que é um líquido grosso, amargo. E ele é aromático, perfumado. Mas você só consegue tirar dela se você esmagá-la, espremê-la. Isso te lembra alguma coisa? Isaías 53. Isaías 53, o versículo 5, diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Representa o sofrimento de Cristo, a mirra. Cristo sofreu, ele foi esmagado, moído, para que de dentro dele pudesse fluir salvação a todo mundo. Então, nada na vida de Jesus foi por acaso. Que a sua vida tenha um sentido nessa terra também. As coisas materiais, elas vão ficar. Tudo vai ficar. Mas as experiências que você teve com Cristo, as coisas que moldaram o seu caráter, as coisas que você fez aqui para ajudar outras pessoas, o companheirismo, o amor fraternal, essas coisas você vai levar com você para o céu. São experiências que vão te mudar, te moldar. Isso você vai levar. Então, a gente tem que pensar nisso. Igual eu falei, Cristo deu tudo. Ele podia ter ficado se ele pecasse, mas ele não ficou. E é graças a isso que nós também podemos ter salvação. Para finalizar, eu vou ler um texto que eu esqueci de marcar de onde eu tirei. Está escrito assim: o tema da redenção é um dos que os anjos se comprazem em considerar, e será a ciência e o cântico dos remidos, através dos séculos intérminos da eternidade. Não será ele agora digno de cuidadosa atenção e estudo? Estamos estudando a vida de Cristo, a redenção, o sacrifício. O estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório e obra mediadora ocupará a mente do estudante diligente, enquanto o tempo durar, olhando através dos céus com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. O último verso diz assim: nós jamais iremos entender tamanho amor, talvez no céu. Fiquem com essas palavras, irmãos, e meditem no sacrifício de Cristo. Pensem no que ele fez por você. O sacrifício de Cristo está muito banalizado. Festas da Páscoa, Natal, todos os feriados que se lembram de Cristo têm distrações, é chocolate, é presente. E a gente não pensa no real motivo daquela comemoração. No que aconteceu de verdade. No sofrimento que ele passou. Leia a Bíblia. Medite nas palavras de Deus e com certeza você encontrará salvação. Amém? A irmã vai cantar mais um hino? Oremos. Pai, o Senhor não poupou esforços para nos salvar, ó Deus. Hoje estamos aqui e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Porque somos fracos, falhos e pecadores, ó Deus. Mas o Senhor é grande e poderoso para nos ajudar a vencer todos os nossos defeitos de caráter, ó Deus. Nos ajuda a buscar força na fonte, ó Pai.
Porque se eu buscar dentro de mim, ó Pai, eu só vou achar coisas ruins, ó Deus. Mas se eu olhar para Ti, o Senhor vai me ajudar a me transformar, ó Deus. O Senhor vai me ajudar a que as palavras que Paulo disse uma vez sejam realidade em minha vida. Que eu possa dizer que hoje não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que eu possa estar tão ligado a Ti, que eu não saiba onde começa eu e onde termina Deus. Que eu possa ser, com o Senhor, uma luz a brilhar, ó Deus, sal na terra. Porque a minha vida não deve ser apenas para mim, uma vida de egoísmo, mas deve ser uma vida para mostrar aos outros quem é Cristo. Cristo é aquele que me formou, aquele que veio me resgatar. O pastor que veio aqui resgatar as suas ovelhas, a ovelha perdida, as ovelhas perdidas, ó Deus. Mas também é o Cordeiro que se sacrificou pelo mundo, ó Deus. Nos ajuda a que sejamos praticantes da sua palavra, porque ouvir e sair dessa porta para fora e voltar a ser como era antes é apenas perda de tempo. Mas ouvir e pedir forças e se esforçar em fazer a tua vontade, isso sim é um passo na direção da eternidade, ó Deus. Nos ajuda, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.